por terem aceitado o nosso convite para debater um desses grandes temas das eleições 2024, que é o tema das comunicações e dos comunicadores. Eu acho que especialmente esse debate, ele tem se tornado um debate também perto e dentro das discussões do cotidiano da população na cidade, pela exposição que a população está tendo ao debate nas TVs, às sabatinas, às discussões. Mas a nossa ideia, enquanto candidatura vereadora, na chapa do Boulos para a prefeitura, é tentar trazer um pouco mais do que é esse debate das comunicações. O que é comunicação é enquanto política pública municipal? Qual tem sido os desafios dos profissionais diante dessa conjuntura também de extrema-direita? E aqui a gente tem uma diversidade muito grande, né? Uma diversidade super interessante. Na minha, por exemplo, o Intervozes, né, tem produzido um debate sobre a comunicação no sentido de como está o debate a nível federal, mas também acabou de lançar um documento, né, para os municípios com mais de 70 propostas. O Pedro Borges, do Alma Preta, tem sido inclusive parte da linha de frente de jornalistas que inclusive sabatinam, entrevistam essas pessoas, tem construído reportagens investigativas sobre candidatos nas eleições, né, então tem promovido esse tipo de jornalismo e discussão. E o Anderson também, né, ambos, né, dentro do que são os nossos veículos, né, de imprensa negra, do que é esse trabalho do jornalismo negro, da imprensa independente e alternativa, no fomento das discussões. E também, enquanto pessoas, né, tem suas visões, suas opiniões e reflexões a partir dos debates, o que está acontecendo. Então a ideia é ouvir eles, né, cada um 10 minutos dentro dessas provocações, para que a gente possa acumular uma reflexão sobre esse tema. Para nós é importante, né, fazendo campanha, tanto nesse dia a dia, lidando semana a semana, ter contato com vozes tão especialistas assim, que possam cada vez mais escurecer as nossas mentes e, com certeza, potencializar as nossas ações e reflexões para os próximos dias que virão. E também para promover essa discussão através das nossas redes. A Vera voltou, queria pedir para a Vera, em primeiro lugar, agradecer a Vera e o CCBix e pedir para ela contar um pouco sobre o que é esse espaço, Vera. Temos o CCBix, que foi inaugurado em 2022 como Coletivo Cultural Bexiga. É um spa, é uma ONG, né? E aí eu abro aqui para diversos encontros, diversas palestras, é um lugar de abrigo político, social. Eu faço alguns eventos aqui, eu faço shows, faço vários tipos de apresentações aqui. Sou a pessoa que cuida do prédio e também sou responsável, sou secretária executiva do CCBix. O Tony Nogueira, que é o proprietário do prédio, e o presidente, também é a pessoa responsável por essas fotos maravilhosas da Índia dos anos 70, né? Tem uma história bem bacana. E é um espaço onde está aqui aberto para toda forma de resistência, né? Social principalmente. Aqui eu tenho o projeto Kit com Elas, que é onde eu entrego produtos de higiene para pessoas em situação de rua, mais especificamente para as mulheres, que foi eu abri ele em 2020, naquela, né, ninguém sabia muito o que fazer, por onde ir, e aí eu comecei a perceber que o número de mulheres nas ruas com seus pertences todos estava crescendo, né? Em dezembro de 2020 estava muito, então eu falei, olha, é Natal, vamos cuidar um pouco da estima dessas mulheres. E quando o Tony me convidou para ficar à frente do CCBix, ele já fazia o Kit com Elas comigo, eu falei, vamos levar o Kit com Elas para lá, então aqui também tem esse abrigo, né? Além de receber os amigos e toda a forma de resistência aí que a gente possa ter em São Paulo. Então, o nosso debate é comunicação e as eleições, o que está em jogo. Acho que essa é a pergunta motivadora. Cada um deles vão representar e falar a partir de seus olhares, experiências e principalmente o que estão refletindo, né, sobre esse tema com todas as suas vivências. Vou começar então pela Ana. Primeiro agradecer a Simone pelo convite, estou muito feliz de estar aqui ao lado do Pedro, do Anderson, que a gente se encontra sempre aí nas militâncias do jornalismo, nos debates em torno da comunicação.
Acho que esse é um tema, né, que poucas candidaturas tratam, né, e nós, como somos jornalistas, né, eu já fui candidata, tratei desse tema, e agora você, candidata, tratando desse tema, eu acho que é de fundamental importância, principalmente, né, quando a gente vive um cenário, né, de infodemia, né, de informação assim, absurdamente sendo construídas e postadas nas redes sociais, e muitas delas manipuladas, tiradas de contexto, né, intencionalmente produzidas para desinformar, para criar pânico moral, para desestabilizar instituições, para desestabilizar a democracia. Então, acho que o tema da comunicação, ele tem um histórico, né, que sempre foi muito importante. A gente sempre falou de democratizar a comunicação, porque o Brasil vive um modelo, né, em que poucos grupos econômicos sempre, né, controlaram os meios de comunicação, e isso sempre teve impacto sobre as nossas vidas, sobre a nossa liberdade de expressão. Mas agora a gente está lidando com, digamos, um outro inimigo, né, que é esse fenômeno, né, da desinformação, que é produzido, né, a partir de um modelo de negócios que é constitutivo, né, das redes sociais, das plataformas digitais, né? Então, a gente tenta, né, criar processos regulatórios, né, para mitigar esses problemas, para, né, diminuir o processo o fenômeno da desinformação no mundo, mas a verdade é que o próprio modelo de negócios das plataformas digitais é que, né, que cria esse fenômeno e que faz com que ele se propague, né, até os dias de hoje. Acho que um grande exemplo disso é a pesquisa que saiu, acho que essa semana, né, que fala da quantidade de anúncios escondidos, né, produzidos pela campanha do Pablo Marçal. A gente está falando assim, de milhares de anúncios pagos, né, financiados, escondidos ali, ou seja, não respeitando as regras eleitorais, né, de você colocar ali o tagueamento de que se trata de eleitoral, e que os sistemas, né, de combate a esse tipo de fenômeno não dão conta, né, não dão conta de apurar, de fiscalizar e de combater, né, de punir, enfim, dar multas. Então, acho que essa é a primeira questão, assim. A gente está falando, né, de uma batalha que é antiga, mas que a gente não conseguiu produzir resultados efetivos, quando eu estou falando de radiodifusão, democratização da mídia, fomento às comunicações comunitárias, populares. Isso são batalhas de 60 anos, 50 anos, e que a gente não conseguiu dar conta, mesmo tendo aí alguns anos, né, de governos progressistas em sequência. Inclusive tem consequências muito graves em relação à não democratização dos meios de comunicação, que é o próprio golpe, né, da presidenta Dilma Rousseff em 2016, que foi produzido em boa parte pela aliança entre a mídia, né, e a Operação Lava Jato, que estava sendo desenvolvida naquele momento. Então a gente tem um desafio antigo e um novo desafio, que é o desafio das redes sociais, das plataformas digitais, e de como elas hoje controlam, né, isso que a gente chama de esfera pública. A gente está falando de uma esfera pública hoje que é controlada por empresas privadas não brasileiras, porque a gente está falando de transnacionais, de conglomerados de mídia e tecnologias que hoje dominam esse setor internacionalmente, mundialmente, né? Então, é um tema que, na minha opinião, né, todo candidato, toda candidata deveria olhar para ele com um pouco mais de seriedade, né, porque a gente está falando de algo que impacta muito a vida das pessoas, né. E aí, se a gente for pensar em município, acho que tem uma outra questão que se coloca para nós, que é, em geral, a gente tende a olhar o debate da comunicação como um debate federal, né? Porque é o Ministério das Comunicações
autoriza as concessões de rádio e televisão, é o Ministério das Comunicações que cria a legislação sobre a oferta de serviços da internet no Brasil. Por outro lado, é a SECOM, né, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que faz a gestão, por exemplo, da Empresa Brasil de Comunicação, que é a principal estrutura de comunicação pública do país. Então, a gente tende a olhar o debate de comunicação como um debate federal. Tem certa razão nisso, mas cabe a gente também desmistificar isso. Porque o município, ele tem capacidade de produzir políticas públicas para garantir o direito à comunicação. E, inclusive, hoje, né, pensando de maneira mais ampla, esse direito à comunicação, ele também está sendo tensionado pelas novas tecnologias. Né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, reconhecimento facial, a gente também está falando, né, desse espectro da comunicação já atravessado pelas novas tecnologias. Como que o município está lidando com isso? Então, se a gente olha para o município de São Paulo, a gente poderia pensar aí em diferentes formas, né, de tratar o tema da comunicação, das mídias e das tecnologias na cidade. E aí o Intervozes, que é a organização da qual eu faço parte, e outras organizações, o Barão de Tararé, do qual o Anderson faz parte, junto com o FNDC, que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, produziu, né, essa plataforma de políticas locais. A cada eleição a gente faz essa produção, né, então a gente atualiza e insere novos desafios, novas propostas, na tentativa de pautar esse debate nos municípios, nos estados, porque a gente acredita, né, que os estados e municípios podem sim produzir políticas públicas, né, para a comunicação. E aí, para não estender muito, acho que tem 3 grandes eixos de políticas públicas. Né? A política pública para democratizar, né, a comunicação, então o fomento às mídias de pequeno porte, as mídias alternativas, as mídias populares na cidade. Então a gente pode produzir projetos de lei para isso, disputar projetos de lei, assim como a gente tem o Vai Cultura, por que a gente não pode ter o Vai Comunicação? A gente teve um projeto de lei, né, do ministro Gilberto Gil, que era dos pontos de cultura. Por que a gente não pode ter no município, integrado aos pontos de cultura, pontos de mídia livre, onde jovens possam produzir a comunicação ali daquele bairro, daquele local? A gente pode pensar no município políticas de proteção a jornalistas e comunicadores, demanda inclusive que o Anderson sempre traz, sempre chama atenção. Porque é nos municípios que estão os jornalistas que cobrem, por exemplo, violência policial. E muitas vezes eles vão para estas coberturas sem a retaguarda que os grandes veículos são capazes de fornecer. Então, por que não um programa municipal interligado com o federal de proteção a jornalistas e comunicadores? Então, tem uma série de ações que a gente pode fazer para democratizar a comunicação. Tem ações também que são de transparência. Então, assim, como é que a gente garante transparência nas ações da prefeitura? Então, o Brasil tem uma lei de acesso à informação, que é a LAI, que está sendo, assim, absolutamente descumprida, né? Já tem mais de 10 anos essa lei, lá é de 2011. Né? E será que o município de São Paulo está cumprindo a lei de acesso à informação? Né? E como fazer com que o município cumpra, que tenha ouvidoria, que tenha plataformas de participação social abertas? E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais, não é um ponto, né? O terceiro guarda-chuva de políticas, que eu acho que está sendo o debate mais sensível no momento, é como que as tecnologias, né, podem ser utilizadas para a reprodução do racismo e da opressão, né? Vigiar e punir os pobres. Então, acho que a gente tem que olhar muito para essas propostas, né, que tem um fundo de tecnosolucionismo, né, como se a tecnologia fosse solucionar todos os nossos problemas. De segurança pública, então, faz assim, né, que ele some. E como isso é vendido para a população, e a população muitas vezes não aguenta mais sofrer violência, acaba caindo um pouco nesse discurso. E eu acho que a gente tem um papel, né, como vereadora, nesse lugar que você vai ocupar,
em 2025, que é barrar essas propostas que são de vigilância ostensiva da população para fins de segurança pública, que inclui aí o reconhecimento facial, que a gente sabe, já tem muitas pesquisas que mostram o papel, o viés racista, né, e que essas tecnologias acabam reproduzindo, né, elas reproduzem, né. Eu vou ficar por aqui para ouvir os colegas e também ficar aí disponível para o debate. Podia falar muito mais, né, gente? Que a Ana tem uma bagagem sobre a luta da democratização nas suas várias complexidades fantásticas, ainda mais por toda a contribuição que deu e continua dando também na formulação das políticas públicas, que eu acho que é o fundamental ponto de discussão também dentro do que você traz. Eu costumo comentar que antes de você ganhar para o PSOL, para o movimento negro, por mais estranho que pareça, eu era uma adolescente que lutava pela democratização da comunicação, porque existia um projeto muito interessante nos governos progressistas lá atrás, que eu inclusive tenho muita vontade de recuperar, talvez construindo um projeto de lei pela educomunicação nas escolas, que foi o fato de eu ter sido uma adolescente que fez um curso de jornal rural e educomunicação na minha escola. Então eu fazia jornal rural com os estudantes na escola, a ONG Viração e Educomunicação, que foi o meu primeiro espaço de militância, era um lugar onde eu tive acesso a debates sobre a democratização. Então eu ia para o primeiro fórum de adolescentes comunicadores, que foi no Maranhão, né? Que era toda aquela ideia de que o adolescente também podia participar da formulação da democratização, num período de governo progressista, né, de governos do PT. Então essa é uma reforma que ficou pendente, é uma reforma que de fato hoje nos faz ter vários problemas que poderiam ter sido antecipados e até diluídos na condução de como essas grandes empresas entrariam no nosso país. Então eu acho que a comunicação, o jornalismo, ele também precisa ser pensado para além das redações e dos veículos, mas como a gente também traz o tema para fortalecer os profissionais, para fortalecer a difusão e fortalecer o próprio combate às Big Techs atualmente, que eu acho que o Intervozes tem contribuído muito com essa nova reflexão a nível federal. E esse documento é um documento que eu assinei ontem, a Ana me mandou, eu assinei esse documento ontem. São 70 propostas, então assim, tem muita discussão para ser feita a nível municipal. E o nosso papel também como candidato a vereador, se nós formos eleitos vereador, é também fazer com que o nosso prefeito, se tudo der certo, Boulos, também tenha uma atenção especial a essas propostas do município. Então agora eu vou inverter, vou passar para o Anderson. Né? Eu queria agradecer pelo convite, porque, como eu digo, é de suma importância falar sobre comunicação, porque ela atravessa a vida de todo mundo. E eu acho inacreditável que pouquíssimas ou raras pessoas falarem como parlamentares ou possíveis parlamentares sobre o tema. A Ana dispensa comentários que ela é uma grande professora aqui, que contribui há muito tempo nesse lugar para a gente galgar esse lugar de como, porque não basta você querer, né, quando a gente fala, igual no movimento negro, não basta você querer a luta, você tem que saber como lutar, com quem lutar, tem tudo isso. Agradecer o Pedro, que está aqui também. E eu queria, para além do que eu acho muito importante, tudo que a Ana falou, e é isso, tem alguns pontos dentro da cidade, e um que me toca muito é a questão de segurança pública, porque quem está na ponta, né, porque tem muitas mídias de esquerda fazendo comunicação, mas elas fazem, como dizia a Candeia, jornalismo de ar-condicionado. Então, e isso é muito mais simples do que você ir lá e olhar. Eu lembro, vou até abrir aqui, eu lembro que uma vez, Pedro, eu liguei numa delegacia e falei: oi, tudo bem? Ele falou assim: Anderson, de novo você está ligando aqui, seu povo morre toda hora. Eu falei: vocês matam a gente toda hora? Ah, mas tá bom, qual é o nome do próximo? A gente lida com isso. Você entende? A gente lida com esse lugar, com esse tipo de situação. E aí eu queria trazer, para além do aspecto técnico, que eu acho que a Ana foi muito bem, sobre regular Big Techs, porque é uma terra de ninguém. Esses algoritmos, por exemplo, apresentando o programa da Fórum, eu tenho que evitar por 3 pessoas negras e com alguma palavra negra, tipo o racismo no Brasil. Daí ninguém vai ver, não chega para ninguém. Né? Então, às vezes, eu tenho que burlar, tenho que pôr a cara do Lula, inventar um título para que isso chegue em algum lugar. Eu faço isso toda hora. Eu tenho que. É verdade, eu burlo esse lugar e é doloroso demais, né?
ter que fazer isso para sobreviver naquele espaço. E Anderson sofreu racismo também, Não, né? isso. O grande caso que aconteceu recentemente. Isso porque o que mais me doeu foi que eu percebi na pele que realmente é nós por nós mesmo. Entende? Porque toda aquela estrutura que existe, que você olha, ela não nos compete. Por exemplo, eu até me solidarizo aqui ao Pedro, que foi lá no programa, e depois veio os apoiadores do Marçal e atacam ele. Beleza, para além do bater nas costas do Pedro, do Anderson naquela hora, o que juridicamente foi feito? Que lugar que está essa proteção para quem está ali naquele lugar trabalhando, porque as pessoas têm que entender que isso é um trabalho. Por mais que a gente ame o que a gente faça, é um trabalho onde você deixa a família, você fala para a família muitas vezes, como você explica para um sobrinho comendo 5 anos, fala assim, olha, o tio não pode falar com você agora porque eu tenho que trabalhar. De novo, então tem esse lugar. E mais ainda, que tem que ser discutido, ele condena uma pessoa na sua tela sem que essa pessoa tenha um processo aberto. Então se eu chegar aqui agora e falar que o Pedro é ladrão, e comentei ali pro cara do bar, talvez eu nunca mais vou ver esse cara do bar, ele vai levar essa informação que eu acabei de passar para ele. E qual é a responsabilidade de saber que aquele cara tem uma família, e se ele não for, ele pode estar sendo perseguido pela polícia, mas ele não ser culpado. E como que nós vamos saber? E eu fico muito preocupado de saber que tem na campanha uma pessoa que vende a ideia desse fetichismo do corpo negro que toma todos os dias. Isso é muito sério, porque ele tem um veículo de comunicação que contribui para o estereótipo do negro bandido, do favelado bandido. Então isso me preocupa muito. E eu fico assim, eu já cheguei a comunicar, isso é um ponto que teria que ser tocado no campanha, por exemplo, pelo Boulos. Da mesma forma que eu acredito que, eu lembro que pensando em comunicação em campanha, eu vi muito as pessoas associarem o Pablo Marçal ao primeiro comando da capital. E eu fiquei pensando que isso não é um lugar do bolo, sabe por quê? Muitos dos nossos já teve associação, seja preso, e então fica parecendo que a gente está fazendo um discurso branco de classe média. Sendo que, na verdade, a gente tem que apoiar, não o tráfico de drogas, o crime organizado, mas entender e ser solidário, por exemplo, as mães não parar. Hoje fala de extrema-direita, mas seja o convencional das mídias, que realmente nunca se importaram com isso, só se importam quando eles conseguem capitalizar em cima da luta negra, ou a própria esquerda também, que passa largo, que, por exemplo, vai falar do nosso corpo como a Moqueta Tijano, vai ter sua vereadora mora assassinada. Mas todos os dias temos Marielles aqui. Temos Marielles aqui, temos George Floyd. E eles não têm nenhum tipo de preocupação com isso. Mas ao nosso corpo tombar, ser preso injustamente, daí eles se sentem regozijados em poder ficar falando sobre isso todo dia. Então a comunicação ela tem que ser organizada pela essa cadeira também. Entender quem está fazendo comunicação, como está fazendo. E isso parte também quando a gente fala de segurança das pessoas e também quando a gente discute até o anúncio. Para quem que você vai? Eu acho inadmissível, hoje eu não dizer isso, e ver a Jovem Pan receber tanto dinheiro em detrimento do povo preto. Paga-se para a Jovem Pan falar mal do governo, que é muito louco isso. Então, isso é uma grande loucura. Então, acho que o que a gente precisa discutir é que lugar, que comunicação que a gente quer ter. E é a partir daí que eu acho que quem senta na cadeira tem que ter esse olhar. Qual é a comunicação? A gente tem que, por exemplo, a tal furar bolha. A gente já fura a bolha. Porque a nossa comunicação é feita tanto no site, no Instagram, mas a gente está conversando com o cara do Uber. Mas como que a gente efetivamente fura essa bolha, sabendo que ainda, se o impresso fosse tão ruim, por exemplo, por que a Folha insiste, o Estadão ataca a capital? Essa é uma falácia, uma bobeira falar que as pessoas não leem. Que isso, eu lembro que quando eu comecei, sabe como eu comecei? Minha mãe dobrava o jornal de dia e eu ia trabalhar, à noite eu pegava todos os jornais, colocava na mochila, parecia Tartaruga Ninja. Eu ia distribuindo o jornal para todo mundo. Por quê? Aquela senhora
que trabalha numa casa, chega às 7 da manhã e sai 8 da noite, que só vê o Jornal Nacional porque vê antes da novela do Big Brother, ela às vezes não tem tempo de estar no celular. Então todas essas discussões passam pela comunicação que a gente quer, uma comunicação plural, diversa e inclusiva também. É isso. Obrigada. Sobre essa questão do racismo algorítmico como um terceiro ponto fundamental. E a nossa próxima discussão que a gente vai ter vai ser com o Kenzo e o Tarcísio, porque esse foi um tema que foi, inclusive, uma pauta muito presente nos 2 primeiros anos do governo Bruno Covas e Nunes, com as câmeras, né, na cidade. Os mandatos do PSOL, da bancada progressista da Câmara, atuaram muito para que esse projeto não continuasse a tramitar, mas o debate do racismo algoritmo e essas políticas todas transversalizando são algo que estão na ordem da próxima gestão, eu acho que do próximo mandato, da próxima Câmara de Vereadores, porque é um assunto que toma conta das capitais do mundo todo, né? Tem várias cidades, inclusive no nosso país, que já usa essa tecnologia. Isso que você fala é fundamental, né? Porque o que eu mais observei, Anderson, na pré-campanha, enquanto eu fazia pré-campanha, enquanto eu fazia o movimento, né, do Salve São Paulo com bolos indo nos territórios, é que grande parte dos veículos comunitários eram veículos que foram comprados com a publicidade pelo Nunes para forrar um trabalho todo ali de construção de comunicação e interlocução do território. Ou seja, se fosse desimportante, a direita não teria jornais nos bairros, né? Não teriam veículos, não teriam jornaizinhos de Folha Noroeste, Folha Freguesa, não existiriam. A igreja não gastaria tanto no jornal. Se não fosse importante. Então, acho que nós temos que cada vez mais compreender que todas essas linguagens são muito importantes para alcançar, se elas forem importantes para alcançar a maioria da população. Então, essa reflexão que você traz, ela é fundamental para a gente pensar e se permitir sonhar como seria uma comunicação das nossas políticas públicas no próximo governo de esquerda municipal. Se a gente coloca como uma possibilidade de mostrar que no Caixa como de São Paulo a gente pode fazer, mostrar que dá para governar uma cidade com combate à desigualdade, como que a gente olharia para as políticas públicas de comunicação a fim de fomentar um movimento de baixo para cima que ajude a contagiar a nível nacional o debate da democratização, né? E do fortalecimento. Eu me lembro que quando eu era criança ainda existiam rádios comunitárias, isso era presente na minha consciência coletiva, do meu crescimento, né? Então, elas ainda existem, mas muito... assim como você disse que o Nunes cooptou os veículos periféricos, os fundamentalistas cooptavam as rádios comunitárias. Sim, e eu me lembro que em 2020 eu fui tem uma grande rádio comunitária na Zona Noroeste, que ainda é muito resistente, né? Então, a Cantareira. Então, mas era muito mais comum que as pessoas fizessem, inclusive Brasil adentro, e essas rádios foram muito perseguidas, destruídas, né? Então, fora as cooptadas. Então, se a direita tem rádio comunitária, se a direita tem folha XYZ de cada bairrozinho, é porque são formatos importantes de diálogo. Então, acho que isso tem que estar como parte da nossa reflexão. Então, repetindo a mesma pergunta para o Pedro, o que está em jogo nessas eleições? Bom, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar com a Simone. Espero que, tenho certeza, Simone será eleita. Acho que a gente vai ter um grande avanço para a comunicação, mas com uma série de outros assuntos. É um prazer dividir a discussão com o Anderson e com a Ana, que são 2 colegas queridos aí da área. Fico feliz que eles tenham falado primeiro, porque a gente já fica mais tranquilo, né, para falar. Mas o que eu queria compartilhar, Simone, pensando realmente assim, num cenário em que a gente tenha Boulos eleito e você eleita. Porque um outro cenário, com o Ricardo Nunes ou com o Marçal, é muito difícil pensar. Qualquer possibilidade política, de diálogo dentro da cidade, né? Vou trazer aqui, a gente estava conversando antes, um pouco de outras experiências que eu já acompanhei. Então, eu lembro muito, se não me engano, assim, eu lembro muito, acho que em 2015, que era um momento, acho, se não me engano, de gestão Haddad, em São Paulo, e de como eram os diálogos com o Haddad. Eu lembro que naquele momento foi criado, Simone, um grupo de mídias negras. Chegou até a criar nomes naquela época, tinha Frente de Mídias Negras.
E ali era a ideia de tentar fazer um diálogo com o Maurício Pestana, que naquele momento era o secretário da Igualdade Nacional da cidade de São Paulo. E foi um diálogo muito difícil. Não com o Pestana. Com o Pestana a conversa acontecia. A Secretaria de Igualdade Racial de São Paulo, ela tinha aquela característica que vai ser colocada também no governo federal, que é uma característica de ser articuladora, de ser transversal, que é, numa linguagem bonita, dizer que é a secretaria sem dinheiro. Né? É um jeito bonito de você falar que não vai ter dinheiro, que vai ter que pedir dinheiro para as outras secretarias. Tomara que não seja isso, que aconteça, mas eu não espero coisas muito mais diferentes, muito distantes disso. E, para você ter uma ideia, a gente fazia os diálogos com o Maurício Pestana e a gente não conseguia ter diálogo com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo. O secretário de Igualdade Racial não conseguia agenda com o secretário de Comunicação. Ele não conseguia organizar, marcar uma agenda com a gente. E era uma coisa que ele mesmo falava pra gente. Ele falava, cara, não sou eu que não estou querendo. É que o cara não me recebe. Como é que eu vou conseguir colocar para receber vocês? Então, eu acho que esse é um desafio importante, né? Porque eu fico imaginando que uma vereadora, que com as suas características, eu acho que ela tem uma responsabilidade, pelo menos tentar abrir essas portas para que esses diálogos aconteçam, né? Porque o que estava colocado ali? O que estava colocado era, tem um monte de campanha que é feita, campanha de publicidade pública da Prefeitura de São Paulo, que essa grana vai para a Folha de São Paulo, por que essa grana não vai para as outras mídias? Né? Porque, mesmo que dentro da regra deles, porque a regra hoje, ela é meio que um pagamento por clique, uma regra muito simples, mas é uma conta que vai de alguma maneira gerar por clique. Há discussões, inclusive, se a gente não deveria pensar num outro formato com relação a isso, né? Porque eu acho que tem outros modelos que podem ser mais interessantes. Tipo, ao invés do clique, às vezes o tempo da pessoa no próprio canal, óbvio, a partir de políticas também, e que você possa controlar quais são também os canais que de alguma maneira estão, sei lá, disseminando, por exemplo, publicidade de casas de aposta irregulares, por exemplo, uma coisa que acontece. Você consegue criar mecanismos públicos para minar isso. E você consegue criar mecanismos públicos para que esses outros canais de comunicação recebam esse tipo de apoio. Né? Mesmo que dentro da conta, como está colocado, na conta que é posto para Estadão, para Folha de São Paulo e tudo mais, isso já seria uma coisa. A gente está num passo tão atrás ainda que a gente nem reconhecido enquanto canal de imprensa. Então, eu acho que esse é um desafio que está colocado para você aqui a nível municipal. E existe uma experiência a nível federal hoje, que eu acho que ela também mostra um pouco de luz, um pouco de caminhos, mas mostra também dos desafios que existem. Então, hoje a gente conseguiu se cadastrar uma preta para receber campanhas do governo federal, né? Só que, assim, é um processo em que a gente conseguiu fazer depois de apanhar muito, e aí a gente tem tentado trocar ideia com outras mídias para ensinar outras mídias como é que faz esse processo. Porque é um processo extremamente burocrático, não é fácil fazer. Exige uma equipe, exige que você tenha estrutura para você conseguir correr atrás disso, tá ligado? E depois de você conseguir esse tipo de cadastro, não é garantia que você vai receber. É muito louco isso, porque vai exigir quase que da gente, quase que um lobby, uma presença em Brasília, para que, por exemplo, que a gente consiga ter diálogo com o Banco do Brasil, para o Banco do Brasil, cara, vocês vão fazer uma campanha, por que vocês não mandam essa campanha para a gente também? A gente está cadastrado, está tudo certinho, manda para a gente também. Aí a campanha vem. Mas não pode ser assim, né? A campanha ela tem que vir de uma maneira democrática para todo mundo, né? Ela tem que vir de uma maneira, ela tem que ter um processo facilitado, ela tem que, de alguma maneira, acontecer de uma maneira muito mais natural, para que a gente consiga realmente ter esse caminho, né? A Ana já colocou outros caminhos que
inclusive talvez muito mais importantes para que a gente consiga fazer realmente uma democratização. Mas esse é um caminho também, que tem uma possibilidade de democratizar a informação, no medida que você consegue dar vida, consegue dar fôlego para esses canais, para esses veículos de comunicação, nas suas mais diversas plataformas, sejam as rádios comunitárias, sejam os coletivos que fazem parte de uma rede enorme, que tanto na cidade, no estado, no Brasil e tudo mais. Mas enfim, tiveram outras experiências que aí também foram interessantes e aconteceram em São Paulo, né? Eu lembro muito bem. Dada essa barreira que tinha sido colocada para o Pestana, de não conseguir diálogo com a prefeitura, algumas outras duas experiências foram feitas que foram interessantes. Então o Pestana ele conseguiu puxar, que óbvio que não é o ideal, mas foi uma coisa que naquele momento foi possível e teve a sua... ajudou, tá ligado? Que foi feito um edital, né? Você não tinha ali nenhuma outra possibilidade, a gente também via que o cara também não tinha muito o que fazer, assim, óbvio, né? A gente contava com a pressão dele, mas foi se construído um edital, que era um edital para mídias negras, para mídias de periferia e tal, foi uma coisa que aconteceu, que foi interessante, sabe? E uma outra coisa que aconteceu também durante a gestão foi um incentivo para as mídias negras, e aí ali teve parceria com... Aí eu acho que teve alguma coisa de propaganda da prefeitura também, não lembro exatamente do ponto de vista jurídico como aconteceu, mas rolou-se um tipo de apoio em algumas semanas de consciência negra, para que existisse cobertura, para que a cobertura fosse feita e tudo mais. E eu lembro dessas experiências que foram positivas, sabe? Tiveram as experiências negativas, que eu acho que é importante que você saiba como é que elas aconteceram e como elas não aconteceram, para que numa gestão, uma possível gestão Boulos e contigo como vereadora, para que se possa fazer diferente, né? Existe uma dificuldade, a gente percebe também, uma dificuldade de conversar com algumas gestões petistas, né? E a gente não teve muitas experiências de gestões do PSOL, né? Eu realmente espero que gestões do PSOL elas possam ser mais abertas ao diálogo que gestões petistas. Enfim, eu estou falando essas coisas aqui, eu nem sei se tem muito petista, porque às vezes o petista não gosta de ver essas coisas, né? Mas estou falando da experiência que eu tive, né? Experiência concreta. Então, os colegas petistas, por favor... Conversar com o jornalista é assim, gente, só fatos. Foram os fatos, entendeu? Estou me limitando a isso, aos fatos. Então, há uma expectativa de que se tenha uma gestão que seja mais democrática, mais aberta e que se tenha um maior acolhimento com relação a esses grupos. E aí, por último, só vou fazer um coro com o que a Ana trouxe, aí é talvez mais assim nesse papel jornalístico mesmo, que é a questão da transparência, né? A Ana falou com relação à lei de acesso à informação. E quando a gente vai falar de transparência, a transparência ela tem dois níveis, né? Ela vai ter um nível que é o nível passivo, né? Que é o nível que de alguma maneira a gente vai cobrar o poder público e a gente pede a lei de acesso à informação e tal. Mas tem um nível que é o poder público já disponibilizar as coisas no site. E cara, é muito difícil conseguir algumas informações. Cada vez mais difícil. Vai e volta, aí você, gente, mas não é aqui, aí em algumas coisas, em alguns momentos está em site tá na página da ouvidoria, não está na própria página do ESIC, é uma confusão. Então, para você ter ideia, é um tipo de informação que, por exemplo, não é ativo, não está colocado. Tipo, que é uma coisa, por exemplo, que a própria LESP já é melhor do que a Câmara Municipal. Que é, por exemplo, os funcionários dos gabinetes. Por exemplo, você vai investir numa informação muito importante. No momento em que a gente está, Simone, acompanhando toda essa aproximação do próprio crime organizado, fazendo lavagem de dinheiro com o poder público, é importante a gente saber quem são os funcionários que estão trabalhando para esses gabinetes. Por exemplo, o Nunes foi já vereador em São Paulo. Quem foram as pessoas que trabalham no gabinete dele? Se essa pessoa já foi vereadora na cidade de São Paulo, quem trabalhou no gabinete dela, por que as pessoas que trabalham no gabinete não é público? Né? Aquelas servidores públicos e aquela informação
que diz respeito a toda a população. Então eu acho que é muito importante que a gente consiga, que eu acho que o seu mandato, e acredito também por conta da sua, fazendo uma análise aí, uma leitura política, da sua capacidade de incidência na Prefeitura de São Paulo, com o Boulos eleito, entendendo a tua capacidade política de incidir dentro, inclusive do Poder Executivo nesse caso, que seria muito importante se a gente conseguisse ter uma prefeitura, ter subprefeituras que fossem muito mais transparentes, para que a gente conseguisse deixar esse legado, para que fique, lógico, para a gestão, a gestão que tudo der certo começará no ano que vem, mas que isso fique como um legado, inclusive para o nosso, fazer o nosso trabalho de uma maneira melhor. Né? Acho que quando a gente tem mais possibilidade de jornalismo, quando a gente tem mais possibilidade disso, a gente consegue avançar, né? enquanto democracia, enquanto acesso a direitos e tudo mais. Né? A Ana estava falando muito bem com relação a essa própria questão de que é isso, a gente tem hoje a questão da fake news, ela é declarada assim, uma estratégia, ela está colocada no jogo. Ela não é aquela coisa do deslize, do erro e tudo mais. Eu fico pensando assim, uma construção de uma reportagem, você fica semanas trabalhando no texto, porque você fica checando uma coisa ali, você não pode colocar uma vírgula errada. Se sair uma vírgula errada, você já se lasca, você toma um processo, né, você é coagido, você passa por processos completamente constrangedores. Né? E aí você tem ao mesmo tempo uma ação deliberada, seja de candidatos, seja de influenciadores, seja das mais diversos focos, informações que que são produzidas de uma maneira meticulosa, para atingir determinado grupo e tudo mais. E eu acho que é importante que assim, a gente fica olhando, eu vejo assim, às vezes os colegas que trabalham com esse tipo de informação, a gente fica um pouco assim, frustrado, sabe? Porque a gente vê assim, um empenho tão grande para produzir, para depois você ser descredibilizado na rua, né? E ainda você vê o quão é valorizado economicamente, financeiramente, quem vai lá e faz a fake news, né? Então eu acho que é isso, a gente tem que tentar criar mecanismos a nível municipal para que isso não seja tolerado na cidade de São Paulo. Também, eu tenho refletido muito até como jornalista, né? Tenho refletido muito como jornalista de profissão, que é o quanto o formato dos debates tem permitido a lógica das fake news também, o quanto os grandes veículos, né, essa quarta força de poder, tem de certa forma sendo permeada a pressão das redes sociais, como tem grande parte dos acidentes que a gente vê nos debates são causados pelas próprias regras do jogo ali, né? Nas discussões. Não sei se vocês querem comentar como reflexão mesmo, eu sei que isso vaza um pouco a área de cada um, mas enquanto pessoas que estão refletindo isso, como que vocês têm visto os debates, né? Enquanto isso, as perguntas se abrem, que é só para dar uma esquentada o pessoal aí perguntar. Então, eu queria fazer uma pergunta, porque assim, primeiro, obrigada, gente, pelo que vocês apresentaram. Eu acho que são reflexões muito importantes, principalmente porque eu acho que na loucura da campanha a gente para muito pouco para refletir, eu acho que elaborar sobre essas questões e elas continuam acontecendo, assim, eu acho que são temas que são, obviamente, de formulação, de elaboração, mas também são muito quentes e a gente para muito pouco para refletir e para dialogar sobre o tema. Mas na verdade eu ia resgatar um negócio para poder fazer uma pergunta, né? Eu estudei direito, mas assim, lá atrás eu também estudava comunicação. E aí, não, e assim, eu morava numa cidade em que foi governada por uma oligarquia de direita durante muito tempo. Que cidade? Em Teresina. Mas a gente tinha ferramentas de orçamento participativo. E o projeto de extensão do qual eu participava na universidade, que juntava estudantes de direito e jornalismo, dialogava. Era uma época em que as ferramentas de comunicação comunitária eram um pouco mais comunitárias. Então, a rádio comunitária estava mais aberta para a comunidade, o jornal. E uma questão, assim, né, que eu gostaria de deixar é exatamente
o papel das ferramentas de comunicação comunitária no incentivo à participação popular, à participação social nesses espaços. Porque a gente quer, né, que o Boulos seja eleito, a gente quer que se amplie as ferramentas de participação popular, enfim, orçamento participativo, mas com a atual situação, assim, é muito mais complexo, né, esse processo de incentivo à população a participar, exatamente porque as pessoas não estão muito acostumadas, assim, né. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre, enfim, o papel mesmo, né, da comunicação, eu acho que principalmente da lógica da comunicação comunitária, no incentivo, né, acho que inclusive de forma protagonista no processo de participação social da formulação política da cidade, porque assim, né, a comunicação não é neutra, então, né, cumpre um pouco esse papel. E a segunda pergunta que é exatamente, assim, você estava falando de fake news, né, de redes sociais, às vezes de regulamentação da internet, o grande desafio que a gente teve em relação ao PL das fake news e como a gente não conseguiu avançar com essa formulação na Câmara, né, mas com o desafio mesmo de construir um processo eleitoral acho que vocês trouxeram um pouco, mas acho que era importante, com um processo de monopólio mesmo, né, da Meta, na propagação mesmo, assim, né, no controle da propagação, na divulgação das informações das candidaturas, né, porque, assim, quem está aí trabalhando com comunicação nas campanhas sabe o quanto tem aumentado a nossa necessidade de investimento, ou seja, de pagar para a Meta, para que a cara das nossas candidaturas cheguem nos lugares, assim, e de como, né, mudou efetivamente, assim, de como a gente, tipo, mais do que ter boas propostas, do que, tipo, produzir um bom conteúdo, a gente precisa pagar para uma empresa para poder fazer com que a nossa candidatura chegue às pessoas, assim. Então eu queria que vocês comentassem também um pouco, enfim, e de como que isso se insere, acho que um pouco nesse contexto mesmo de luta pela democracia. Você está propondo um novo debate. Uma coisa que a gente tem que discutir de trás para frente, daí o Pedro toca a bola e ele se vira. A gente tem que ter plano nacional de comunicação real. A gente está discutindo aqui de empresas estrangeiras que tomam conta da comunicação nacional. Se a gente tiver um projeto onde a gente tem soberania, a gente vai correr atrás do rabo a vida inteira. Eu vejo muito do contrário, a gente vai continuar pagando o funcionamento para minimamente a Simone chegar, furar a bolha, que tem a bolha da bolha, né? Porque tem uma bolha, porque daí eles também criam bolhas da bolha. Bolha do movimento negro, daí vai a bolha dos negros, das mulheres negras, daí você quer chegar nos judeus, por exemplo. Né? Como você chega lá? Daí eles vão fazer você gastar milhões para você chegar lá. Assim, eu tenho uma posição bastante radical em relação ao impulsionamento de campanhas, embora já tenha sido candidata e já ter feito impulsionamento, mas assim, o impulsionamento foi um pequeno percentual das campanhas que eu fiz. Mas independente disso, de eu ter jogado o jogo no momento que precisava jogar, a minha posição em relação ao impulsionamento é que ele seja proibido. Porque as redes sociais, as plataformas digitais, se elas operam hoje, né, com o alcance que elas operam, se elas funcionam como essa esfera pública, né, esse espaço do debate público, elas têm que ser regidas pelo interesse público. E aí quando você paga, né, você está trazendo, né, as vantagens econômicas da divisão das verbas no ambiente analógico para dentro do espaço digital. Porque se ela é de interesse público, vamos pensar então que ela tem que seguir regras compatíveis, por exemplo, da radiodifusão. A radiodifusão, você não joga dinheiro na Google para fazer campanha eleitoral. Existe um programa que chama Programa Eleitoral Gratuito, né, que, enfim, tem um acordo de impostos que são abatidos, né, das empresas de radiodifusão para elas garantirem as inserções e o horário, né, de meio-dia ali e da noite. E isso tem regra, né? Os partidos têm que ter tamanho, têm que ter deputados eleitos no Congresso, tem uma série de regras
para tentar dividir mais ou menos de forma equânime a participação ali. Você não pode ter um espaço que você considera uma esfera pública, né, que deveria cumprir um interesse público, estar a serviço do interesse público, lucrando para divulgar candidaturas. Porque é isso que acontece. E aí, dentro da lógica de que elas só lucram a partir do clique, quais são os cliques mais atrativos dentro da campanha eleitoral? Com certeza não são os programáticos, né? São os cortes de TV. E aí eu já entro no debate sobre os debates de TV. Acho que já faz muito tempo que debate de televisão não é sobre programa. E eu acho que, às vezes, a gente fica, né, tentando fazer análises de como deveria ser sobre o programa. Mas não é, já não é há muito tempo. Eu poderia citar aqui, inclusive, candidaturas de esquerda que utilizaram o debate para lançar propostas, lançar desafios, lançar provocações que não necessariamente eram programáticas, porque naquele momento fazia sentido. Aquele corte ia mobilizar as redes sociais, ia mobilizar a base militante daquela candidatura, e tudo bem. Então, os debates televisivos faz tempo que eles não são sobre programas. Acho que a gente tem que analisar a partir do lugar que eles são mobilizadores. Eles são mobilizadores. Então, eles são espaços onde os candidatos e as candidatas vão participar. Quem vai assistir, de fato, é uma minoria, somos nós, os loucos dos debates, né, que ficamos lá contando fala por fala dos nossos candidatos. Mas a massa, você acha que entra na TV Cultura para ver, gente, um debate de candidatos à Prefeitura de São Paulo? Vai na TV Gazeta, bota lá, vou botar agora na TV Gazeta, porque está passando um debate eleitoral. Claro que não, isso não é de agora. O problema é que agora quem está se utilizando disso são figuras que não têm ética alguma, que não zelam por nenhum tipo de compromisso com a coletividade. Então, assim, não é que elas estão lançando provocações que poderiam gerar debates outros, elas estão ali propagando desinformação, propagando ódio, né? Então, tem que ter um limite aí que não é apenas do programa de cada candidato, é um limite que passa pela ética. O que é suportável? Né? É BBB? Eu posso agredir verbalmente, xingar, né? Chamar de tudo quanto não. Eu só não posso encostar a mão, porque aí eu vou estar eliminado. Porque é sobre isso, né? Então, eu penso um pouco assim. Eu acho que a gente, essa coisa de que o debate é um debate de programa. Não é, gente, há muito tempo. Desde que as redes sociais se tornaram fundamentais nas campanhas eleitorais, os debates se tornaram espaços de mobilização das bases, dos apoiadores, porque são eles que vão pegar esses recortes e vão disseminar isso nos grupos de WhatsApp. Ana, o Pedro, todo mundo está aqui, a gente só tem que lembrar que o que a gente está vendo agora é emulado do que está sendo, principalmente pós-Bolsonaro. Se a gente pegar a Câmara dos Deputados, do nosso lado, a gente tem Carla Zambelli lá. A gente tem o Nicolas Ferreira. Eu acho que foi uma candidatura do Bolsonaro que abriu a porta para o extremo do extremo também. Eu acho que ele, já há muito tempo, sempre foi, mas eu acho que agora piora. Eu acho que ele é produto. Ele também é causa e consequência, mas eu acho que a gente não pode ignorar que tem um processo de construção deste lugar, desse extrema-direita, que é anterior ao Bolsonaro e que está presente não só na política institucional, como nos meios de comunicação. Você falou do Datena. O que esses programas constroem na televisão brasileira há mais de 15 anos? O Datena e todos os outros, Bocão e todos os outros que estão aí nas cidades. O que eles estão construindo em termos de imaginário? Eles estão construindo esse lugar aí, né, do corpo preto, que é bandido, que precisa ser abatido pela polícia militar. E isso é sobre polícia militar, é sobre militarismo, é sobre
Bolsonaro. E tem dois pontos aí importantes, que é a questão da transmídia, que é essa tecnologia que liga a TV à internet, é uma coisa super recente no nosso país. Começou em meados de 2015, né, a ter esse tipo de conexão de hashtag com programa de TV. Não tem muitos anos que isso acontece no nosso país, é muito recente. Eu falo isso até com uma pessoa que trabalhou num veículo de comunicação, que começou esse processo do transmídia, né? Não à toa também era um veículo que tem bastante programas policialescos que muitas vezes estão na grade de entretenimento e performam o jornalismo, né? Que é uma outra coisa que está fora que a regulamentação, a ausência da regulamentação permite, que são às vezes programas de entretenimento que figuram esse formato do jornalismo, como hoje as redes também às vezes reproduzem por fora dos veículos, como o Pedro falou, né? Às vezes o jornalista literalmente se mata para produzir um bom conteúdo, e tem muitos outros canais de entretenimento que performam o formato, mas que não garantem a ética e o compromisso jornalístico para oferecer aquele conteúdo. E para mim uma cena muito importante, quanto uma pessoa que já esteve trabalhando no jornalismo, embora hoje eu estou afastada pela minha posição pública, né? Eu me lembro que eu trabalhava numa redação e a gente presenciou um auto de resistência na TV, e a primeira coisa dentro daquela deliberação era quando aquele corte ia entrar no YouTube, no site também. E não, tipo, gente... Não é o R7, não. O R7. E não como a gente... E não que alguém ia encaminhar aquele auto de resistência como uma prova de um auto de resistência, que era aquelas famosas perseguições do... Tá perseguindo! Aí ele reagiu, mas tipo assim, o cara tava na calçada, ele levantou a mão, ele sentou, o policial fez um falso auto de resistência, e aquele profissional de entretenimento, que não era um programa jornalístico, falou, ele reagiu, mas estava todo mundo vendo que o cara estava rendido, e foi um falso auto de resistência registrado ali pelo helicóptero. Então aquela narrativa, né, do genocídio da população negra, e também um zero compromisso de ter testemunhado um crime naquele momento. Então aquilo é algo cotidiano aí dentro do que é a ausência da regulamentação dos meios de comunicação. Não, acho que eu tinha duas perguntas, mas se vocês quiserem terminar essa parte, que eu vou dar um pouquinho. Eu queria só falar uma coisinha só sobre essa parada antes. Eu acho que assim, o cenário é uma tragédia, o negócio tá ruim mesmo, era ruim, tá pior, tá sempre assim. Mas eu confesso para vocês que eu fiquei também com um alento, uma coisa de esperança, vendo que aquela baixaria da cadeirada, assim, foi péssimo porque o Datena, pelo menos parece que cresceu com aquilo, né? 2 pontos em cima do Marçal. Mas o Marçal, eu achei interessante que o Marçal teve um recuo com aquilo. Eu acho que tem abertura com as pessoas, eu acho que as pessoas também percebem que tá demais, tá ligado? Eu acho que, inclusive a população, é porque a gente... É isso, né, mano? As pessoas estão pensando, tá ligado? Quebrada tá olhando o bagulho e também tá vendo que o negócio que tá uma baixaria, né? Que tá parecendo o Big Brother Brasil, os outros se xingando e tal. Então eu acho que, talvez assim, as eleições desse ano, eu acho que elas deixam uma oportunidade para que se coloque limites. Tem-se uma abertura, uma possibilidade de regular situações como essa que o Marcelo está colocando, porque eu acho que a população também tem mandado recados de tipo, tá demais, sabe? E eu acho que é importante a gente atuar nesse sentimento. Muito interessante isso, né, Pedro? Porque eu acho que é no excesso que a gente também abre, olha, a gente constatou a partir da própria experiência de que nós precisamos regulamentar isso, que a gente precisa mais uma vez dizer que tem um limite, que nós temos que atuar para refletir a consequência. Então eu acho que, enquanto candidata a vereadora, eu não poderia deixar de entender que esse é um debate do centro da discussão política, que comunicação na política não é só o conteúdo que vai entrar no meu Instagram como candidata para pedir voto, mas que o tema da comunicação é um tema dessa eleição. O Nunes vai colocar 20 mil câmeras até dezembro. Quem são as empresas? Aliás, você pode fazer isso durante a campanha, se der tempo. Quem tem essa informação? Sabe? Quem está lucrando com o Muralha Paulista, do Tarcísio? Quem são essas empresas que estão operando o lobby extremo para a inteligência artificial nas cidades como São Paulo, Salvador e Recife? É sobre capitalismo, é sobre poder, né, desigualdade.
acho que a gente tem que manter esse horizonte sempre, né, o horizonte é sempre esse, assim, porque acho que isso aí nos traz muitas respostas. Obrigada, Ana. Quem faz a guerra vende a arma, Então, Cria-se o caos para Mas, reprimir o caos. Quer dizer que nós vamos ter muito trabalho para resgatar a democracia em São Paulo. Quando eu digo isso, eu não estou falando que a gente vive num regime fechado, mas é porque isso que o Pedro fala me faz exatamente pensar que um dos maiores prejuízos do governo Nunes e Covas foi o desmonte dos serviços públicos. Isso enfraquece muito a democracia para que a gente tenha avanço. Então, vai ser tarefa da gestão do Boulos recuperar muito dos valores do que é construir uma democracia na cidade de São Paulo, desde a participação social, mas sobretudo os serviços públicos, porque você olha a saúde, a saúde enquanto serviço público tem sido desmontada, a educação, o mundo do trabalho, então são muitas complexidades, né, que vão aí, obviamente, se espelhar na comunicação, mas também deixar um grande trabalho para nós, né, conseguimos ter valores como acesso à lei da informação, políticas públicas de incentivo. Então, é tarefa do Boulos e dos vereadores, né? E se tudo der certo, quem sabe com uma bancada de maioria progressista, inclusive atuar para mudar regras mais estruturais.